Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa. Eu já vou começar agradecendo aí, porque o meu aniversário é amanhã. Mas como hoje houve toda uma celebração na Rádio Grenal, com bolo, com Facebook ao vivo e tudo mais, publicação do bolo, muita gente me ligou, muita gente de tudo que foi lugar do planeta. Então, agradecer aí o carinho. Não tenho nunca condição de responder todo mundo, então faço nos canais que eu tenho com maior facilidade, de mais improviso e de mais frequência, né? Que é o rádio, a televisão e tudo mais. E uma geral aí nos veículos da internet, e aí tá tudo abrangido, né? Inclusive, Paulo Roberto Falcão hoje me mandou uma mensagem pela manhã, devia estar escutando a Rádio Grenal. Deve estar assistindo agora. Deve estar assistindo também. A irmã do Falcão, que eu sempre esqueço o nome, acho que é Isa, ou Ilza, uma coisa assim. O Pato sempre me diz, a irmã do Falcão te assiste todos os dias e tu nunca fala nela. Então, um abraço para ela. Daqui a pouquinho nós teremos Odair Hellmann aqui e também o doutor Roberto Sigma. Já está aqui Adalberto Aquino, nós vamos falar sobre o Grêmio. E o Aquino já estava sabatinando aqui o Maurício sobre um jogo Grêmio 3, Atlético Mineiro 4, um jogaço. Aquele jogo até não fui eu que comentei, eu apresentei o antes e o depois daquele jogo. Foi o Flávio Dalpisol que comentou na Rádio Grenal. Foi no Botafora de 2017, se não estou enganado. E muito interessante esse projeto do Grêmio e a manutenção da ideia, justamente o que falávamos hoje com o presidente Romildo Bolzan pela manhã, lá na Rádio Grenal. Mas como nós teremos muitas atrações, o primeiro recado vai ser da praia Lagoa Cortada. Por quê? Essa é uma época do ano em que a gente já se projeta para visitar lugares diferentes, tem mais tempo, tá mais com a família, né? Tá mais com a patroa e tal, com os filhos. Aí não tem porquê não dar uma visitada ali na praia de Gaivota, Santa Catarina, a praia Lagoa Cortada do Laíne. Mas enquanto o pessoal coloca no ponto aqui, responda a questão do Aquino, hein? Qual era o time do Grêmio contra o Atlético Mineiro na finaleira de 2017? Aquele time, Rec, que Tá. no 4-3, dia 3 de dezembro... Pode ser depois da Lagoa Cortada. Pode, claro. Só para ficar mais suspense. Para dar mais... Hoje vim com a minha filha, estava no dentista e já veio vai me cuidar, né? Isso aí é a dona encrenca que manda ela vir junto. Isso aí é para te fiscalizar, para ver se o tempo tu demora. Tá lá. Bonita igual o pai, né? Não, mais bonita que o pai, igual a mãe, né, Rec? Por favor. Não só fiscalizam, que são as pessoas que nos policiam de algumas coisas que a gente fala. Sempre. Epa, não no caminho, então. Sempre que então, é isso, pai? Não fala assim com as pessoas. Isso. Então. Presta atenção dirigindo. A gente fica sempre escutando, mas é importante. Quer dizer, a gente vai aprendendo com os filhos. Né? Tomamos porrada direto. Assim como o professor aprende muito com os alunos e com as crianças, principalmente, a gente está numa fase... O pior é que essa é a verdade verdadeira. Não. Né? Eles nos dão cada puxão de orelha. E aqui, a Mariana, Matheus e Mariana, podia ser uma dupla até, né? A Mariana é irmã do Bruno. E o Matheus é? Primo. Então tá. Então aí, ó. Vieram visitar os nossos estúdios, justamente por coincidência veio o Odair hoje aqui, né? Vai sair aquela foto legal aqui no cenário aqui do nosso Cadeira Cativa. Tu entende dessas táticas tudo aí? Um pouco. Eu até hoje eu não consegui, o pessoal não conseguiu identificar ainda como é que o Flamengo joga, né? Por isso que eu já tirei o som da TV, eu não escuto mais nada, eu só fico vendo porque eles não conseguiram ver como é que joga o Flamengo. Então é difícil tu ver futebol assim, quer dizer, todo mundo vê que os dois zagueiros saem na linha lateral da área, quem começa o jogo por dentro é o William Arão. Né? Tu começa com os dois meias pelo flanco, Everton Ribeiro de um lado e o Arrascaeta do outro. Quando o Flamengo pega a bola, eles entram. E o que faz o lateral? Porque aí tu fica com o Arrascaeta, com Everton Ribeiro, com o Gerson, com o William Arão. Como é que tu vai marcar esses quatro aí? Se tu tem o Grêmio, tem o Maicon e o Matheus Henrique, tu vai marcar 4? Ou tu vai dar pressão lá? Como é que tu vai fazer? E mais tu dois fatores surpresa ainda. Aí se tu faz o acompanhamento, traz o lateral para dentro para acompanhar um deles,
um dos atacantes cai nas costas. Se for o Cortez, por exemplo, que vem para dentro para acompanhar alguém, o Gabigol cai nas costas do Sobra livre. Mas não foi o Grêmio que não conseguiu marcar ninguém. Não, mas é uma maneira que eles encontraram de jogar. O River fez uma coisa interessante. Quando quis ganhar o jogo, o River não marcou os laterais. Ele deixou os laterais vir, colocou 4 jogadores no meio de campo, que um desses 4 pegava os laterais e fazia os atacantes sair do lado para jogar nas costas dos laterais. Maurício, a escalação de Grêmio Atlético Mineiro. Vamos lá, o Grêmio começou com Bruno Grassi. O Atlético não precisa. Esse jogo aí foi no final de 2017. Final de 17. Bruno Grassi, que ainda pertence ao Grêmio. Eu pedi essa escalação aí, que é pro pessoal começar a entender o trabalho que o Grêmio tá fazendo na base. Na lateral direita estava o Felipe Albuquerque. O Felipe é o titular da lateral direita do Sub-20 hoje. Isso. Os zagueiros, a dupla de zagueiro. Juan e Emanuel. Juan e o Manu, exatamente. Manu, esse foi a mesma dupla de zaga que jogou agora no Sub-20 no meio da semana. Exato. Na esquerda era o Conrado. Era o Conrado. Agora tá jogando na Sub-20, tá jogando o Jefferson, porque o Cazu tá machucado. A dupla de volantes, Balbino e Machado. O trio à frente... tá no São José. Tá jogando bem. Tá jogando bem no São José. O trio à frente dos volantes, Jonathan, Jean-Pierre e PP na direita. PP na direita, Jonathan na esquerda e o Jean-Pierre centralizado. E o Lucas Costa na frente. Depois entrou o Batista no lugar de Lucas Costa. O Lucas Coelho. O Lucas, aqui na escalação tá como Lucas Costa, porque é Lucas Costa Poleto, era o Lucas Poleto. Lucas Poleto. Era o Poleto. É que é Lucas Poleto Costa, o nome dele aí na escalação saiu como Lucas Costa. Mas esse era o time... Olha o banco. Tinha o Batista. Vamos lá, no banco tinha o Guilherme Guedes. Tinha o Matheus Henrique. Tu vê que a passagem dele em relação ao Balbino e ao que está no São José agora. E o Machado. Tinha o Patrick, estava no banco também. Não entrou o Patrick, agora o Matheus Henrique e o Batista entraram. Entrou o Batista, tinha o Raul, tinha o Vico. Batista era o centroavante, aquele que o Goiano trouxe. Que foi pro Tubarão, chegou lá, teve uma fratura na perna, atrasou um pouco o desenvolvimento dele. O Erickson estava no banco também. O Erickson acho que segue no Grêmio, né? E deixa eu ver quem era o outro aqui, o Breno, o goleiro. O Grêmio Breno tem mais paciência com o jogo. Não, mas aí o que eu quero te dizer é o seguinte, aí nós temos um equívoco aí, que eu julgo um equívoco. A presença do Bruno Grassi nesse grupo, tu entende? Aí tinha que estar jogando o Léo, tinha que estar jogando o Breno. Então nós perdemos tempo com goleiros com mais de 30 anos e tirando o espaço dos jovens. Quer dizer, o Grêmio, se quiser ficar com o Paulo Vitor, vai dar oportunidade para o Felipe jogar agora, mas não pode ficar com o Júlio César. Júlio César... Vai aparecer algum interessado. O Breno é 9'9", então na época ele tinha 18 anos. E a ESPN e a revista Placar estão dando uma força porque ele está na bola de prata, sabia? Quem? O Paulo Vitor. E o Lomba não tá. Mas é que as falhas do Paulo Vitor foram nos matas, não foram no Gauchão. Apareceu no mais, Brasileirão, né? O Paulo Vitor, a gente pode dizer que ele não é o goleiro que faz a defesa diferente no jogo importante. Certo? Mas ele não é um goleiro que falhou, que nem o Gatito. Teve alguma falha do Paulo Vitor, que nem o Gatito esse ano? Bizonha daquele jeito? Não teve. Já voltamos. 7h19, daqui a pouquinho teremos Odair Hellmann aqui nos nossos estúdios, junto com o doutor Roberto Sigman, já está aqui também, Adalberto Aquino, conselheiro do Grêmio. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Aquino se já foi o Cruzeiro. Bom, já foi o Cruzeiro aqui? Olha, se depender do Cruzeiro, acho que já foi. Não tem como ganhar. Não, mas depende dele. Ele tem que ganhar. Não tem como ganhar do Palmeiras. Não tem como. O time do Cruzeiro não tem como ganhar do Palmeiras. A situação do Cruzeiro... Não existe hipótese desse time do Cruzeiro ganhar do Palmeiras. A não ser... Pode acontecer essas coisas do futebol, mas não tem. Agora, um time que tem Sassá, Pedro Rocha, Robinho, Thiago Neves, Henrique. Falei do Pedro Rocha? Falei do Fred... É um monte de gente boa. Edilson, Dedé, Fábio. É muito veterano. Quer dizer, quando começou a Libertadores, eu falei aqui, o time tem média de 32 anos de idade. Então é muito veterano. O Fred é ex-atleta, o cara caminha em campo. Não tem condições mais de jogar futebol. O Fred? O Fred não tem mais condições de jogar futebol. Tu não queria o Fred no Grêmio? Nem pensar. Só se for fazer a comparação Fred com o André, mas aí o Fred é mais novo que o Guerreiro. Ontem, quando botou velocidade, quando entrou os guri, o Grêmio atropelou.
O futebol hoje tem que ter velocidade. Se não tiver velocidade... O Fred é mais novo que o Guerreiro. Mas eu queria aproveitar a oportunidade... Guerreiro ou Fred? Eu queria... Hã? Guerreiro ou Fred? Não, o Guerreiro é muito melhor. Muito melhor. Hoje o Guerreiro é muito melhor. Tem mais força física, tá melhor condicionado fisicamente do que o Fred. Tá com mais vontade também. Não é vontade. O Fred está pesado, não consegue andar. Ele não consegue antecipar um lance. Ele não consegue dar um drible. O Guerreiro... Só para explicar a matemática, o Cruzeiro tem que ganhar e o Ceará tem que perder. Se o Ceará empatar, já deu. Eu já achei estranho hoje. O Botafogo já botou 2 meses de salário em dia hoje. Quer dizer, na véspera do jogo contra o Ceará, quer dizer, será que o Cruzeiro já não botou um dinheirinho lá? Não. O Cruzeiro não tem nem para pagar o seu salário. Não, mas o Perrella nessas horas arruma. Mas o Botafogo precisa ganhar. Mas aí... Precisa ganhar, sabe por quê? E o empate? Senão fica fora da Sul-Americana. E o empate? Tá, fica fora. E daí depende do que o Fluminense vai conseguir contra o Corinthians. Só tem 3 jogos que valem nesse fim de semana. Corinthians e Fluminense, vale pro Fluminense. Botafogo e Ceará vale pro Botafogo e pro Ceará. Cruzeiro e Palmeiras Cruzeiro vale pro Cruzeiro. Não, mas não vale a disputa do segundo lugar? Vale. Segundo lugar, vale. Mas eu queria aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço principalmente pro pessoal da base, né? O vice-presidente lá, que é o Gustavo Schmidt, mais o Ferrari, o Enio, o Guilherme Luci, o Gutierrez. Esse pessoal está fazendo um excelente trabalho na base. Então, esse trabalho não é construído só pelo Renato. O Renato vai dando o toque final nos atletas, mas esse trabalho vem já há um bom tempo sendo feito na base. Então, os cumprimentos para o trabalho que é feito na base e o aproveitamento que é feito no profissional. Então, aí nós teremos aí, já tem 3 jogadores ou 4 que já subiram agora, né? Que é o Ferreirinha, o Guilherme Guedes e o centroavante. Da Silva. Da Silva, né? Esses 3 já subiram. Acredito que mais 1 ou 2, quer dizer, o Friso também acho que já subiu, né? Deve subir. Então, nós vamos ter um espaço sendo ocupado por mais jogadores da base, porque nós deveremos ter aí entre 7 e 11 jogadores saindo do grupo. Hoje já se despediram 2, né? O Galhardo e o Léo Moura. Deve fazer muita falta aqui, né? Não, os jogadores que... Galhardo e Léo Moura são da base? Não, esses jogadores... Da base do elenco. Os jogadores vão abrir espaço para a base, né? Da base do elenco. Eu entrei brincando com o meu amigo aqui. A primeira coisa, prazer em participar junto com o companheiro aqui, grande Colorado, que eu não sei ainda porque ele não assumiu a presidência do Inter, quer dizer, enquanto deixarem ele de lado, eu estou contente. Né? Mas tu como gremista, eu como gremista não tem quero... que torcer pelo Melo na presidência. Exatamente, eu como gremista te quero longe lá do comando internacional. Uma pessoa de boas ideias, uma pessoa que tem todo o conhecimento do que é o internacional, então... Às vezes acontece isso no futebol. Já voltamos já com a presença do Dr. Roberto Sigman e daqui a pouquinho o Dair Helm. Mano, parabéns, felicidades, tudo de melhor pra você e obrigada por tudo nessa vida. Te amamos. Muitas alegrias, muitas felicidades e o time da REC Bateria se deseja um feliz aniversário. Parabéns, mano, te desejo tudo de bom, que você tenha sempre esse sucesso maravilhoso, porque você merece. Você é uma pessoa muito especial e eu te amo muito. Felicidades, meu irmão, pelo dia de hoje. Beijos. Oi, Luiz, parabéns. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus continue te abençoando, iluminando, protegendo, guiando o teu caminho, os teus passos. Como dizia a nossa mãe, dentro do amor, do carinho, do respeito, aonde tu soube fazer a tua vida em cima desses pré-requisitos que eles sempre nos ensinaram. Nunca pisar em cima de ninguém para alcançar algum objetivo, alguma coisa. Ela nos deixou esse grande legado que a gente com certeza leva pro resto da vida. E isso tu demonstra sempre junto com os teus amigos, com os teus companheiros, os teus parceiros, e transmitindo tudo isso, né? Que essa informação, credibilidade
essa alegria que tu conquista junto com os teus ouvintes é uma conquista enorme que hoje alcança o mundo inteiro, e isso nos engrandece e nos alegra por termos uma pessoa fantástica que tem esse espírito iluminado. E eu te desejo, meu irmão, todo o sucesso do mundo, muita paz, muito amor, tudo aquilo que eu sempre te desejo. Tu é um grande guerreiro e que tu continue sempre assim. Um grande beijo no teu coração, meu irmão. Te amo. Eu queria te desejar tudo de mais incrível que tem no mundo, porque tu é uma pessoa que realmente merece, uma pessoa que é inspiradora, não só aqui dentro de casa, onde a gente conhece tua história, teus conflitos, tudo que tu já passou, e da forma brilhante com que tu superou todos e continua sendo uma pessoa maravilhosa. Mas também fora, tu é inspirador, porque eu acho que as pessoas que acompanham teu trabalho veem o quanto ele é excepcional, e algumas delas sabem de onde tu veio e a forma como tu conseguiu superar tudo e tá onde tu tá hoje. Tu é uma pessoa que realmente merece tudo de mais incrível do mundo, porque tu ajuda, sempre ajudou e acho que vai sempre ajudar todas as pessoas da melhor forma com que tu consegue, e isso é realmente fenomenal. Nós aqui como família, a gente não pode desejar mais nada de ti, tu dá o teu máximo em todos os momentos, tu é incrível, um pai, o melhor pai que tu poderia ser, e eu realmente agradeço muito por te ter como pai. É incrível poder conviver do teu lado. Hoje no teu aniversário, espero que seja muito feliz, assim como todos os dias da tua vida, e que a gente aqui em casa, a gente consiga te fazer o mais alegre e te transmitir o máximo de amor que a gente consegue, porque é isso que tu merece. Obrigada, eu te amo muito, 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 e espero que seja muito feliz. Feliz aniversário. Tô aqui para te mandar um feliz aniversário, que tu tenha muitas felicidades, realize todos os sonhos ainda que tu possa vir a ter, e que continue sendo esse marido maravilhoso que tu é. Beijo, feliz aniversário. Pai, tô aqui no serviço, seguindo teus passos, né? Teus ensinamentos. E queria dizer que eu te amo muito, que eu vou estar sempre presente na tua vida, disposta a te ajudar, a te apoiar, assim como tu sempre esteve na nossa. Preocupado com o nosso presente, com o nosso futuro, pensando em tudo sempre. E isso é muito importante pra gente, faz uma diferença muito grande ter um pai como tu é com a gente. Muito obrigada por tudo e parabéns, seja muito feliz, e acho que é isso. Beijo. Grande cunhado, quero te desejar toda a felicidade do mundo, é um cara que merece, um batalhador, um cara amigo, companheiro. Então, feliz aniversário, um beijo nesse coração, e tu sabe que a gente tá sempre junto. Abração, fraterno abraço de coração do teu cunhadão aqui. Abração. Pois é. Vou dizer o que mais? Família, o programa não era pra mim. Família é tudo, né? A patroa e o cunhado fecharam bem. A patroa dizendo que o marido maravilhoso, o cunhado. Muito bonito. Por isso que é bom fazer aniversário. Meus parabéns, velho. Parabéns. Minha filhinha pequena tá aqui hoje, presente. Fala bem, hein? Nos auxiliou muito. Ainda bem que não quer ser jornalista. Ela sabia de tudo desde o começo, veio no carro comigo. Quietinha. Quietinha, vieram no dentista, não dava tempo para ir embora, vai junto, né? Daí veio, falou nada. Tudo armado. Tudo armado. Muito obrigado pro Bruno, pro Maurício aí. E hoje o pessoal cinegrafista, por isso que nós estamos perdendo espaço. O programa foi produzido por eles mesmos. Não, mas também merecido. E o que tem de telespectador mandando mensagem aqui, que tu olha, impressionante. Tá o Odair aí? Exatamente. Vamos fazer um intervalo então? Maurício, cartão vermelho para ti. Barbaridade. Já voltamos. Parabéns aí, pai, por essa data especial. Que tenhamos muitos anos juntos ainda para aproveitar, com muita saúde, muita paz. Agradecer por tudo aí, por todos os ensinamentos.
Tu és um exemplo aí para mim, né? Como sempre foi. E que a gente possa ainda viver muitas experiências boas, né? Com muita saúde, que é o principal, né? Então, deixar essa lembrança aí, um grande beijo para ti. Te amo. Beijão. Ainda tinha mais emoção. Falar em saúde, o Odair, tu estava no acidente do... Tava no acidente do Brasil. Odair, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rec. Prazer estar aqui. O Dr. Sigma, Aquino. Nós jogávamos bola. Ah, é? Jogava muito. Zagueiro. Eu como enganava? É bom ter amigo. Enganava? Não, mas jogava mesmo. E tô aqui pra gente bater um papo, parabenizar também, te dar os parabéns pela família. Eu vi ali a tua emoção com os filhos, eu também tenho. Família é o alicerce. Isso é que faz com que a gente siga em frente essas batalhas que a gente tem para enfrentar. Quando eu olho para meus filhos e para minha mulher que lutaram uma vida toda comigo, nada fica difícil. Sabe que minha filha do meio, né? Eu tô igual o Silvio Santos, né? Quando o cara vai esquecendo os nomes, ele vai dizer minha filha de número 4, de número 5. E disse uma coisa interessante. Tô aqui no trabalho como você mesmo me ensinou. Eu vivo dizendo, sem trabalho não dá. O cara perde até a dignidade, né? Não, às vezes não tem, né? Tem gente que não consegue trabalho. Mas se puder trabalhar, tem que trabalhar, né? Eu imagino o Odair, que é um trabalhador nato, já deve estar aqui, né? Mas está aproveitando a família, pelo menos. Sim, aproveitando e descansando um pouco, mas quem está na veia, eu trabalhei 10 anos seguidos, né? Então, quando no outro dia ali, 3, 4 dias que tu fica sem aquele acordar cedo para ter uma rotina, aquela rotina, por mais que ela seja cansativa, falta, né? Então... Odair, você fez um bom trabalho no Internacional, e aí pergunto... Por que demoraram a te enxergar? Porque eu lembro que de 2002 para cá, muitos jovens assumiram, né? Daquela safra. Lisca, Guto, Mano, né? Porque vários. Porque não é fácil, né, Rec? Eu acho que para todas as direções, tu fazer uma aposta num profissional da casa, auxiliar técnico, se eu não me engano, talvez na história do Inter, acho que foi 2 vezes, né? Acho que o Chapinha era auxiliar e também foi posto como treinador. O Cláudio parou de jogar e entrou como treinador. Mas eu digo auxiliar da casa, né? Aquele profissional que está lá no dia a dia e depois é efetivado. Então, não é uma aposta fácil, principalmente pela desconfiança que há no primeiro momento, e ela é de se entender, né? A desconfiança, porque ninguém conhece o trabalho e não sabe a capacidade do profissional, se ele tem capacidade para gerir um clube do tamanho do Internacional. Mas como eu disse, eu entrei lá nas avaliações em 2009 e saí como treinador do Internacional em 2019, 10 anos depois. Então passei por todos os estágios e tive a oportunidade, a felicidade, a honra, né? Eu falo isso a todos os momentos, a honra de ser treinador do Internacional, de receber essa oportunidade. Não é todos que têm, eu tive esse privilégio. E o que eu pude fazer, e falei na minha primeira entrevista coletiva, era me dedicar a 24 horas do dia para que eu conseguisse fazer um bom trabalho. Eu saí de cabeça erguida, acho que com dever cumprido, e eu acho que para coroar todo o trabalho que foi feito de reestruturação, vinda de Série B, com pouco dinheiro para investir, tendo que planejar e construir degrau por degrau, você ia a uma final de Copa do Brasil um ano depois, disputar ali as quartas de finais contra o Flamengo na Libertadores, estar em sexto novamente porque nós fomos terceiro com a maior pontuação da história, terceiro do Campeonato Brasileiro de 2018. Eu saio com o dever cumprido, claro que eu e todos gostaríamos que fechasse com chave de ouro, porque aí fecharia com chave de ouro o título da Copa do Brasil. Mas entendo que fiz parte de um momento importante e acho que eu consegui dar a minha contribuição e deixei minhas portas abertas. Doutor Sigma, vou lhe fazer uma pergunta. Pode ser para Aquino também, não tem problema. Aquino é um desportista que navega bem aí. Tanto é que joga com os colorados, confraterniza com os colorados, e eu acho que esse é o ideal. Esse é o ideal. Fala consigo um WhatsApp seguido aqui. E eu acho que esse é o ideal, porque aí fica bom, né? Sim. É uma flauta construtiva, mas produtiva. Sabe que a gente não tem muita flauta, tu entende? Mas é conversar sobre futebol, opinião, sobre direção, sobre procedimento, sobre política de clube.
Isso é uma coisa importante. Não, tem muitas coisas que nós fizemos no Grêmio que nós aprendemos com o Internacional. Eu estava vendo o Odair aqui falar a respeito da dificuldade que o Internacional tem em botar alguém da base, que a gente vê diferente. O próprio Zé Ricardo foi no Flamengo, né? Sim. Surgiu como auxiliar. O Flamengo faz muito isso. Nós temos o exemplo aí do Atlético Paranaense, né? Que pegou o Thiago, botou como auxiliar e foi embora. E esse gurizinho que está lá agora? Tu nem sabe o nome, eu nem sei o nome do Eduardo Barros. Eduardo Barros, quer dizer, pegou o auxiliar, botou e vai até o fim mais do novo ano. que o Odair. Então, eu faço o curso da CBF com ele. Então, esse tipo de procedimento que a gente vê nos outros clubes, a gente não vê. E eu digo que nós do Grêmio aprendemos muito com o trabalho da base do Inter, que o Grêmio hoje tem uma base muito forte, com pessoas que vieram lá de baixo, e também do aproveitamento dos treinadores. Né? Mas a então aqui nós temos o futuro presidente do Internacional, quem sabe isso aí não possa... Você é gremista, não possa. Mas aqui, ó... Faz propaganda pro Melo. Né? A pergunta não quero, não te quero de presidente. A pergunta que eu vou fazer é o dele. seguinte, aconteceu um episódio com o Odair, eu dei a notícia, o presidente Marcelo me desmentiu, e depois os jogadores acabaram, em várias entrevistas, confirmando, outros parceiros, outros integrantes da direção do Internacional me confirmaram, a história é verídica. E até o Odair, se quiser confirmar, confirma, se não quiser, pode dar a versão dele, não tem problema nenhum. Os jogadores do Inter, depois daquele episódio do CSA, que o Roberto Melo deu aquela desastrada entrevista, que eu não sei se foi combinada com o presidente ou não, os jogadores, de forma inteligente até, e isso está demonstrado agora, não é oportunismo falar, porque eu critiquei na época, chegaram à conclusão de, olha, há uma precipitação aí, faltam 2 meses para terminar, depois vocês analisam o trabalho como um todo, né? Vai ficar 2/3, 3/4 do trabalho, por que não o trabalho completo? Chegaram à conclusão que dava para recuar. Falaram com o presidente Marcelo e ele não topou. Por quê? Porque tinha a entrevista do Melo embutida, já tinha eu escrevi a definição. sobre isso, sabe? Pois é. Vocês achariam que ficaria muito mal se voltasse atrás? Eu lembro de um Asmus... O que tu acha? Qual era? Eu cheguei... Eu acho que ele demitiu sem demitir. Né? Porque tem 2 coisas que não pode se misturar em vestiário. Né? Quem está fora do vestiário, tudo bem, mas quem está dentro do vestiário não pode misturar. Que é a política, ou a ambição política e a realidade do clube. Tá? Olha, ter ambição política dentro de um clube, por ser colorado, isso não é pecado para ninguém, é o contrário, que bom que é assim. Né? Só que quem está dentro do futebol não pode misturar porque ele se atrapalha. Então, o Roberto Melo se imbuiu, não sei se foi dele ou se veio de fora, de que ele teria que ser o próximo presidente do Internacional. Muito amigo do Marcelo Medeiros, isso foi um pacto entre os dois, só que isso tem um limite. Né? E tu não pode pautar a tua atuação como vice-presidente de futebol com base na crítica ou na opinião das redes sociais e da mídia. A derrota com relação ao CSA foi muito ruim. Muito ruim. E aquilo desencadeou uma série de críticas naquele momento. O que me parece? Que ele ficou desesperado com aquela situação. E deu uma entrevista que, na realidade, ele não disse que o Odair não ia ficar, ao contrário, ele não disse nada disso, ele disse que ia reavaliar, que é uma bobagem dizer que ia reavaliar, porque, de fato, não precisa dizer nem que está avaliando, porque tem que estar, todos estão permanentemente sendo avaliados, todos estão permanentemente avaliados, inclusive ele, inclusive o presidente do clube, todo mundo está, né? Bueno, aí ele dá aquela entrevista dizendo, olha, a partir de hoje tudo é relativo. Me lembrou muito o Jorge Fossati, que caiu mais ou menos assim numa entrevista do Fernando Carvalho lá no Rio de Janeiro, tá? Aí ele deu a entrevista. Aí o Canhão, aquele que a gente conhece da comunicação, tá? Começa a falar no ar que caiu o Odair, fulano de tal, segue não sei o quê, vai não sei o quê, que horas eles saem, vão para o aeroporto, que horas chegam e assim por diante. Eu acho que foi muito mais um fato que se consumou não pela vontade, tá? E muito mais pela atrapalhada. Quero dizer mais. Eu já critiquei o Odair, como todos os técnicos eventualmente se criticam, mas também já disse que um dos principais erros do Internacional, que prova a falta de planejamento e que eu não engulo, é que quando o Zago foi contratado como
como treinador. O senhor me disse 10 vezes isso aí. O Odair estava lá. É. Aí o Zago cai. Aí veio o Guto Ferreira, o Ferreira, que é mais conhecido do que... Gordiola. Não vou chamar de Gordiola. O senhor falou mais conhecido, eu achei que o senhor ia dizer como. Tá? O Odair estava lá. Tá? E o que eu lamento? E no outro ano, o Odair desacreditado, porque era alguém novo, que estava sendo, né, submetido à experimentação, já poderia ter, assume o Internacional, mas já poderia ter passado pela estruturação do campeonato na Série B, que para mim o Internacional tinha obrigação de ganhar. Né? Campeonato Gaúcho, que não ganhou também. E o Campeonato Gaúcho seguinte, quer dizer, precisava estruturar. Né? Fora isso, volto a repetir, eu não conheço o plantel do Internacional, tu ficou de me ajudar, porque eu gostaria de ver todos os nomes que tem, porque tem gente que não fardou. O senhor não recebeu essa lista aí? Que tem gente que não fardou. Tem gente que não sentou no banco. Tem gente que eu aposto que nenhum narrador nunca falou o nome. Né? Então começou ali naquele primeiro momento com a contratação do Zago, começou contrata, 2 para a mesma posição, 3 para a mesma posição, que não deu em nada. Né? Então eu acho que houve uma grande atrapalhada, tá? Grande atrapalhada na demissão do Odair, e isso se provou, os jogadores reagiram, porque sabiam que não... Olha, mesmo que não... olha, eu não gosto do trabalho do Odair, acho que tem que trocar, né? Parece aquela demissão às vésperas do Grenal, aquele que foi o fato novo que o Vitório Pífero fez. Parece, é muito parecido, né? Porque faltando 3 ou 4 rodadas para terminar o campeonato, contratar um técnico que não tinha pisado ainda aqui, sabe, para criar fato novo, para seja lá o que for, eu acho muito ruim. Concordo contigo que a política não pode entrar nessa hora, mas ali o momento seria muito melhor de o Melo sair. Ele pediu demissão e continuou com o treinador. O Odair não vai falar isso, porque ele é profissional. Mas eu quero te dizer o seguinte... Mas quem tinha que sair era ele. Quem olha de fora ali, quer dizer, estava num momento que o Internacional tinha... Quem tinha que sair era ele. Se algum fato novo... Exatamente. Se ele fosse o fato novo, a situação do Internacional... Ou na pior das hipóteses, os dois. Sabe por quê? O torcedor que não estava invocado, ficou invocado. Não, mas o fato novo seria a saída dele, tu entende? Eu estou dizendo a pior das hipóteses, que a melhor era ficar o Odair. O fato novo, quem está ali dentro, quer dizer, isso aí, mas aí entra o presidente, eu acho. E aí o presidente tem, olha aqui, ó, quem sabe nós vamos ficar com o treinador e tu sai. Mas o presidente é o primeiro, está comprometido com essa ideia do Melo ser seu sucessor. Aí é o que eu te disse, entra a política, atrapalha. E agora hoje tem uma outra situação, que aí eu quero ouvir a opinião do Odair. Tá forte a onda de que o Rodrigo Caetano vai sair do Internacional. Pois é, Palmeiras tá... Mas só uma coisa aqui pro Odair antes. O Odair já foi jogador de futebol. E muitas vezes... Da seleção de base. Muitas vezes, tu ganha posição quando tu sai do time. Sim. Às vezes tu fica fora, tirou o fulano, ficou uma partida, 2 fora, e todo mundo se dá conta. Opa, para um pouquinho. Esse jogador é o cara que tinha que estar no time. Entendi. Eu acho que tu ficou muito mais fortalecido, o teu trabalho ficou muito mais valorizado com a tua saída do Internacional. Porque tudo que tu fez lá do Internacional, tu conseguiu tirar o máximo com aqueles jogadores que o Internacional tinha. Tu conseguiu montar um esquema, pode ser insuficiente para chegar onde o Internacional merece chegar, mas o melhor do Internacional foi o time que tu conseguiu montar. Para emendar na resposta do Odair, de repente faltou até mais quantidade do que qualidade. O time titular do Inter era bom. Não, o time montado por ele. Era bom. E outra coisa, todos os experimentos que voltaram a ser feitos agora, com Wellington, com Parede, com todos esses jogadores, ele já tinha feito. Então ele montou. Quer dizer, o Lindoso é um jogador, na minha maneira de ver, quer dizer, eu vi os jogos agora, que ele jogando com 2 volantes, ele é insuficiente. Mas ele jogando na maneira que tu montou, com o Edenilson de um lado e o Patrick do outro, ele vai muito bem. Ele estava muito nervoso. Ele vai muito bem. Esse último jogo foi um desastre. Mas a dificuldade é do posicionamento. Quer dizer, o Odair não precisa nem comentar sobre isso aí, o pessoal está vendo. Mas tu, na minha maneira de ver, tu conseguiu tirar o melhor com os jogadores que o Internacional tinha. Odair, agora todo o microfone é teu. Eu só queria fazer um acréscimo, uma colocação que o Dr. Sigma fez, e uma observação a respeito dos jogadores ali. No momento que eu tive como treinador, todos os jogadores jogaram. Todos os jogadores tiveram oportunidade. Tiveram a oportunidade de jogar ou gauchão, ou jogar... Ou todos, porque o meu trabalho
ele é baseado em tempo... Eu me lembro disso, tu fazia um rodízio. Porque nós tínhamos 3 competições e eu acabava aproveitando todas essas situações. Tenho por base, no meu método de treinamento, esse uso de todos os jogadores, todos participarem da parte tática da mesma forma, não ficar jogador separado na beira do campo e os outros 20 treinando aqui. Então, na minha gestão, todos praticamente, olha, talvez o Daniel, goleiro, mas mesmo assim jogou. E, olha, eu estou buscando aqui para ver se ficou realmente algum jogador que eu não consegui oportunizar. Talvez o menino que foi para o Vila Nova, eu não consegui dar oportunidade no Gauchão antes, mas os outros eu consegui oportunizar até pelo número de competições que tinha. Respeito ao trabalho, eu penso assim, ó, dava para continuar tranquilamente até o final do ano, buscar a classificação da Libertadores, tanto que está classificado, né, para pré-Libertadores. Era um momento de instabilidade, aquele pós-Copa do Brasil, mas que, se a gente for analisar, e eu não vou fazer essa análise aqui porque demanda mais tempo e muito tempo, mas foram 5 jogos após a Copa do Brasil, que nós ganhamos da Chapecoense, perdemos para o Flamengo com 2 a menos no Maracanã, que isso tu tem que tirar fora da conta de um juízo, de um jogo. Empatamos com o Palmeiras dentro de casa, empatamos com o Cruzeiro e perdemos para o CSA, que aí fugiu da curva. Essa situação aí. Eu acho que dava para fechar final do ano, tenho essa convicção pelo trabalho que nós estávamos realizando. Eu respeito a decisão do clube, respeito a decisão de quem tomou sobre a demissão e quero falar a respeito dessa situação do tirar o melhor de cada um. Eu acho que as pessoas discutem muito sobre a parte tática, ofensivo, defensivo. O que eu visualizei durante esse 1 ano e 11 meses foi que o melhor para se tirar em termos de modelo de jogo foi o que a gente fez. Os jogadores se sentiam fortes, confortáveis, potencializava as características, minimizava os desequilíbrios que a gente tinha em termos que podiam produzir, porque os times não são perfeitos, eles produzem coisas importantes também, mas tem desequilíbrios. Então, essa forma de atuar e esse modelo foi o melhor modelo que a gente encontrou para este momento do Internacional. Para a vinda da Série B, para restabelecer uma confiança, para restabelecer uma confiança de vitória, que foi o que a gente fez dentro do Beira-Rio. E no outro ano a gente foi dando um outro passo de construção de Você de saiu, time. o Inter perdeu o fator Beira-Rio. E aí, acabou o fator Beira-Rio. O aproveitamento no Beira-Rio era 85%. Eu acho que a gente deu um passo em 2019 para dar uma modificada em termos de característica, para não ficar só um time de transição, porque era um time mais de transição em 2018. Nós demos um passo para ficar um time que também tivesse a transição vertical, mas que tivesse a possibilidade de uma troca de passe na parte ofensiva. Buscamos jogadores dentro do nosso orçamento, dentro das nossas condições para que pudesse fazer isso. Eu acho que agora, final de 2019, direção e se fosse eu o treinador, nós iríamos sentar. Se fosse desejo de continuidade, aí a direção ia estabelecer uma situação e eu também ia falar sobre as minhas observações. Eu ia também fazer a observação que, para este momento, este modelo deu certo. Agora nós precisávamos dar um outro passo, buscar outras características, umas outras possibilidades para que a gente pudesse, sólido, dar um outro passo, porque o que a gente construiu foi uma solidez de time. Não esqueço, a gente não pode esquecer que eu fiquei 1 ano e 11 meses, eu assumi faltando 3 jogos para entrar na Série A do Campeonato Brasileiro. No outro ano a gente foi 3º do Brasileiro. E ninguém tinha essa expectativa. Não se constrói um time vencedor da noite para o dia. Se constrói dessa forma como a gente estava construindo. Foi segundo na B e terceiro lá. E esse eu não ano, tenho dúvida. A classificação foi inferior à do ano passado. Eu não tenho dúvida que se continuar neste caminho sólido e busca de novas características, de busca de outras situações que a direção que está lá dentro sabe, certamente ano que vem vai disputar de novo os primeiros lugares e vai conquistar títulos. O Rodrigo Caetano. O que eu vou fazer? O que eu posso dizer ao Rodrigo, que é um grande amigo, um grande profissional, tive o privilégio de trabalhar com ele, mas a decisão dele é dele, né? Eu não sei o que Ele é imprescindível? Não, essa palavra imprescindível, quem é imprescindível, quem é insubstituível na vida? Insubstituível não. Mas imprescindível num determinado momento. Ele é um excepcional. O que eu posso falar do Rodrigo é que eu falar de uma pessoa, entendeu? O que eu posso falar da minha convivência com o Rodrigo. O Rodrigo é um excelente profissional, um excepcional profissional no que ele faz. É o cara que lançou, que foi
precursor dessa situação dos diretores executivos no Brasil, de muita qualificação profissional, e também tive uma relação pessoal com ele de amizade. Então eu tenho o maior respeito por ele e ele vai saber fazer a melhor escolha para ele, para sua família, para sua parte profissional. Deixa eu mostrar mas não posso responder pelo Rodrigo. Vai mostrar o nariz do REC aí. Mostrar o Requito aqui, ó. Olha aí. Aí, ó. É uma nova versão, 2020. Parece o Padre Marcelo. Olha aqui, ó. Azul e vermelho, né? Então tá aqui, ó. Outra cor azul e cor vermelha. Qual é que tu Deixa prefere? eu passar. Qual é que vou tu passar. prefere? Não, eu vou ter uma de cada cor lá. Vou passar do Odair aqui. Vermelhinha, por enquanto, né? Pode treinar o Grêmio também. Opa, aqui tá escrito azul e vou colocar. Tá aqui. Por enquanto, vermelho. Um dia pode treinar o azul também, né? Profissional não tem essa. Passar do Aquino azulino ali. Não, pode passar pro Dr. Sigam, pode passar pro Dr. Sigam. Vermelho? Isso. Aqui, azul. E. Passar pro Aquino ali. Fecha. Aí, fechou. Mas enquanto a gente vai recebendo isso aí, vamos falando de futebol. E o Milo pro Odair também. Outra coisa que eu acho importante também é que o Odair pegou uma equipe que ela vinha de um treinador que tinha uma outra característica completamente diferente. O Argel preparou muito o Inter para jogar com bola direta e ligação direta da zaga com os atacantes, que mudou. Teve uma época que era ruim de ver o Inter jogar. Exatamente. E o ano passado, mudou, especialmente, começou a ficar bom de começou a jogar, começou a ter uma transição com troca de passe, tu entende? Mas foi uma pena que o Odair não pegou todo o campeonato da Série B dirigindo o Internacional, porque ali eu acho que era um grande momento político, de marketing do Internacional, e nós não aproveitamos isso. Nós fomos engatinhando, nós fomos desprezando a Série B, né? Então foi isso, não mobilizou o torcedor. Aquela história que não precisava ganhar, que o Grêmio tinha sido campeão, uma bobagem. Podia ter sido campeão, sim. Não precisava ter chegado na Série B, isso sim, mas isso é outra história. Né? Agora, depois que está lá... Odair, planos para o futuro e esse Inter aí? Você acha que tem que fazer limpeza? Tu acha que tem que fazer mudanças radicais? REC no Inter eu só achava até 10 de outubro, aí eu achava tudo. Depois de 10 de outubro, quem tem que achar são outras pessoas. Tá certo. Entendeu? Eu falar do Internacional aqui desculpa, não poder responder de uma forma mais aprofundada, porque seria um desrespeito da minha parte e uma indelicadeza com os profissionais que lá estão. Eu acho que o Inter conseguiu a classificação para pré-Libertadores, muda um pouquinho o ajuste de próximo ano de pré-temporada, porque tem jogos decisivos logo em seguida, né? Isso não é a melhor situação. A gente conseguiu direto para a Libertadores, mas eu acho que um time para conquistar títulos ele tem que estar disputando a parte de cima de todas as competições. Nós fomos à final da Copa do Brasil, chegamos próximo da Libertadores, o Gauchão foi nos pênaltis, quem sabe ano que vem ganha o Gauchão, bate campeão de uma Copa do Brasil ou de uma possibilidade de Libertadores. Eu acho que quem está lá dentro vai saber fazer esse diagnóstico, né, para poder dar o outro salto, porque é assim. Eu acho que nessa etapa são etapas de evolução e eu acho que o próximo ano é um momento de evolução. China, também. Emirados Árabes, se especula tanto? Eu estou esperando aí. Eu disse não para algumas situações que surgiram aqui nesse término de Campeonato Brasileiro, porque eu estou esperando uma situação, uma situação específica de fora realmente. Vai abrir agora, ou vai decidir para sim ou para não agora nos próximos dias. E aí depois, domingo, abre o mercado do futebol brasileiro, né? Não sei se vai mexer muito ou não. Os times da ponta de cima, os 8 da Libertadores, só tem um técnico, Corinthians, o Grêmio e nem o Flamengo ainda está o JJ garantido. Não está o JJ. Mas o mercado é bem restrito, REC. O mercado não é tão... E o São Paulo confirmou o Diniz, está me lembrando aqui, Maurício. Não, acho que tem outros treinadores também que estão... O Cudê parece que está acertado com o Inter. Vasco, o Luxemburgo deve renovar. Mas daí eu estou falando dos 8 classificados. Deve continuar, entendeu? Então, não sei se vai mexer muito o mercado, mas eu sou um profissional, vou aguardar e aguardar essa definição também. E o profissional bem sucedido no campeonato, não é um profissional que passou em branco, é um profissional que deixou sua marca, que todo o futebol, toda a crônica esportiva brasileira acompanhou, que chegasse onde tu chegou, com todas as dificuldades que o Internacional teve, que vem desde a Série B, desde o final
do ano anterior à Série B, então acho que tu fosse bem sucedido. E olha, para mim tu fosse uma grata surpresa no comando Internacional, até porque eu conheço as dificuldades do vestiário do Internacional. O Internacional tem um grupo de atletas maravilhosos, mas é difícil um vestiário, comandar um vestiário é difícil, principalmente um vestiário quando chega alguém, não vou dizer desacreditado porque o Odair era conhecido, mas que chega alguém que tem que conquistar os jogadores, né, para poder se afirmar. E tu conseguisse te afirmar como treinador. Eu vou até acrescentar, assim, ó, lá dentro eu até tinha esse respeito, porque eu já estava lá dentro com os jogadores, com a direção, todos me conheciam muito internamente. Talvez o externo, naquele momento ali, final de 2017, quando foi a efetivação, aí sim, gerou com naturalidade uma situação para a torcida e uma apreensão para a torcida e para a imprensa, para saber justamente que ficou aquele ponto de interrogação. Então, por isso que eu disse lá aqui no início, que saio 10 de outubro desse ano, depois de um ano e quase 11 meses de treinador do Internacional, o que não é fácil. Não é fácil, eu acho que o dever foi cumprido. Faltou o título para que a gente pudesse comemorar e coroar todo esse trabalho que foi feito. Só lembrando uma informação que nós temos passando aqui, o Léo Moura e o Galhardo, oficial, não ficam no Grêmio, porque o pessoal se desliga e acompanha às vezes só o nosso programa aqui. Então já é oficial, esses já estão desligados do Grêmio. E o Rômulo está a caminho. 7 a 11 vão sair do Grêmio. Tem bastante gente para sair ainda, né? Já acertaram com o Renato a permanência dele? Não. Ainda não. Mas falei com o presidente. Acho que dificilmente. O presidente não tem nenhuma dúvida de que ele vai ficar. Mas o Renato deixou uma pulga atrás da orelha ontem. Por quê? Por quê? Ele disse uma frase lá pelas tantas. Por quê? Ele disse, eu ainda não sei se vou ficar no Grêmio. Mas por quê? Eu vou dar uma ideia para o Davidson sair de Porto Alegre. Eu acho a casa dele pro Renato. Eu acho. O Renato fica aqui, ele precisa de uma casa aqui. Ele está morando no hotel ainda? Eu vejo o seguinte. Se fizer um apartamento. O que aconteceu com duas condições? Arrumar um time, o apartamento é bom. O que aconteceu com Se quiser um CEP. Eu penso adiante, como sempre. Seleção brasileira? Não, o que aconteceu com o JJ? Já renovou? O Flamengo. Não, então eu vou deixar essa porta, eu não vou fechar. E aí o JJ não acerta com o Flamengo? Eu acho que ele não acerta. Não. Aí existe uma brecha pro Renato no Flamengo. Porque por mais que a gente queira que o Renato fique, os melhores estejam aqui e tal, tem o caminho da seleção brasileira. Não, mas mesmo... Porque Rio e São Paulo é mais fácil. Tá? Treinar o Mengão, treinar o Corinthians, tá? Aí o Mano Menezes, o Felipão no Palmeiras, o Tite, os últimos todos... Né? O Dunga e o Falcão é que treinaram o Inter e o Dunga ainda treinou depois o Inter, né? E outra coisa que tu falou aqui a respeito... Não, e o Falcão também, primeiro treinou a seleção, depois o Inter. Eu tenho uma maior admiração pelo trabalho do Rodrigo Caetano. Também deduções, a gente fica deduzindo sobre o que tu ouve, né? A partir do momento que ele recebe uma proposta do Palmeiras e ele diz que vai dar resposta no domingo ou na segunda-feira, e para mim está definido que ele está tomando o rumo do Palmeiras. Essa é a minha leitura. E eu não vejo problema também, porque o Internacional tem um gerente de futebol aqui em Porto Alegre, que é da mais alta qualidade. Luiz Fernando Zac. Não, o Chumbinho, cara. O cara foi bicampeão pelo Internacional, ganhou tudo pelo Internacional, conhece o Internacional como a palma da mão, cara. Eu não sei, quer dizer, o Paulo Pelaipe tem que ir pro Flamengo para ser campeão da Copa do Brasil, para ser campeão. Nós perdemos a oportunidade, nós temos gente boa aqui, tia. Eu não vejo por que tanta preocupação se o Rodrigo Caetano, porque se o Rodrigo Caetano receber uma proposta, o Internacional tiver que investir um monte de dinheiro para ficar com o Rodrigo Caetano já veio com uma proposta boa para o Inter, deve ganhar bem do Inter. O que ele deve ter recebido? Uma proposta bem mais vantajosa. Aí tu vai cobrir a proposta para ficar com o Rodrigo Caetano? Eu preferia ficar com o Chumbinho. Quer dizer, eu estou me metendo num assunto aqui que não é meu, que é internacional, mas eu vejo o exemplo do Paulo Pelaipe. Paulo Pelaipe não ficou aqui no Grêmio para ganhar tudo no Flamengo. Então, aqui o trabalho do Odair aqui, quer dizer, quantos treinadores o Internacional fez experiência aí e não deram oportunidade para o da casa? Vamos dar oportunidade para os da casa. O Odair, acho que nos últimos anos é o treinador de mais longevidade no Internacional. De pegar a gestão para cá? Da gestão Pífero, gestão
Eu acho que não, eu acho que é mais. Não, de Minelli pra cá. É Não, mesmo? Depois do Minelli é ele. Minelli ficou 74, 75, 76. Eu entrei em 25, acho que fiz os 3 jogos da Série B, acho que foi 25 de novembro e saiu 10 de outubro de 2019. E tu conseguiu fazer uma carreira... 25 fecharia um ano em 11. Sim, Tu conseguiu fazer uma carreira dentro do Internacional e chegar no principal. Sim. Porque o Mano Menezes fez uma carreira dentro do Internacional e acabou indo pro Grêmio. Porque o Mano acho que saiu quando ele estava nos juniores, acho que ele saiu pro interior. Saiu. E aí fez a... Mas a história do Mano é sensacional. Ele foi lá e disse pro Miranda, me dá uma chance. Levou um material dele e o Miranda, não, vou te dar uma chance. E ele ficou muitos anos no Internacional. Foi assim. O Mano contou no ar isso já. Foi lá, disse, olha, tô precisando de uma oportunidade e tal. E aí quando o Carvalho assumiu, demitiu o Mano Menezes e o Lisca ficou no lugar dele, uma coisa assim. Odair, alguns jogadores se decepcionaram a ponto de... bom, se eu tivesse uma coisa um pouco melhor, alguém melhor, eu podia fazer tal estratégia diferente. Claro que tu não quer citar os nomes. Não, mas não é nem questão de não querer citar, né, Henrique? Eu jamais vou falar mal de jogador de futebol. Não, mas estou dizendo, o treinador sem falar em função. O treinador que começar o princípio dele falando alguma coisa publicamente a respeito de um jogador de futebol, ele nasceu morto. Sabe por quê? Porque como é que tu, como comandante de um exército, vai falar pro teu soldado ir lá tomar tiro se tu mesmo não dá moral para esse cara? Então, assim, ó, eu tenho o maior respeito pelos jogadores e o que eu tenho que fazer é o seguinte, lá dentro, aí sim eu tenho que falar para eles. Eu não posso vir aqui publicamente falar as coisas e lá dentro não falar para eles. Eu faço o contrário. Aqui publicamente eu os respeito, os defendo, ou falo a respeito de cada um, o que tem que falar publicamente, e lá dentro, aí as coisas que eu tenho que falar de bom ou de ruim, falo pro cara, falo pro jogador. Entendeu? Não fico mandando recado nem por empresário, nem por imprensa, nem por ninguém. O que eu tenho que resolver no olho com os caras. Aí você cria uma relação de respeito, entendeu? E de lealdade. Então, claro que, como eu te disse, por exemplo, 2019, vamos fazer um movimento 2019, se ficaríamos ali, como a gente fez esse movimento em 2018, com a direção, com o Rodrigo, olha, nós vamos ter 3 competições. A gente, além de aumentar a nossa qualidade, o nosso grupo é bom, mas a gente precisa aumentar ainda o número de jogadores com qualidade e também de números. Por quê? Porque nós vamos jogar 3 competições. E ali na frente a gente vai precisar desses caras, vai todo mundo jogar 3 competições. Nós jogamos o primeiro turno, só para tu ter uma ideia, que pouca gente comenta, nós ficamos em 4º lugar do primeiro turno com 33 pontos. Dos 19 jogos, 10 jogos eu troquei todos os jogadores. Eu coloquei um outro time para jogar. Se fala mais do Grêmio do que do Entendeu? Inter, né? Dos 19 jogos que a gente fez no primeiro turno, nós jogamos 10 jogos com outra equipe. E por que o JJ porque consegue fazer diferente? Não tu, todos os outros Mas fazem. É que se tu pegar bem assim, ó, ele segurava menos. Mas, por exemplo, Rafinha, Felipe Luiz, ficaram bastante jogos fora. A Arrascaeta teve muitos jogos que ficou fora por causa de lesão. Everton Ribeiro também, entendeu? Poucos jogadores fizeram essa maratona de jogos de repetição, entendeu? Que depende também muito das condições de cada jogador. E aí depende muito o seguinte... O Guia Azul era um jogador que tu botava um ano inteiro a jogar e não tinha problema nenhum. Exato. Já o D'Alessandro... Por exemplo, o D'Alessandro aqui se discutia muito, bom exemplo, o D'Alessandro aqui se discutia muito a situação, por que o D'Alessandro não joga fora? Porque não é questão de jogar fora ou não, é porque a gente fez uma projeção ali estudada, com preparador físico, com fisiologia, para que o D'Alessandro pudesse render o que ele rendeu esse ano, que está jogando fino da bola ainda, com 39 anos, aí ele fazia 1, 2, e no terceiro a gente já pensava para ver qual é a condição, porque a recuperação do D'Alessandro já não é a mesma hoje, não é que ele não tenha condições físicas, ele é um privilegiado em relação aos outros. Teu tempo de recuperação é maior. O tempo de recuperação dele é menor, então a gente segurava ali talvez a terceira repetição para que ele pudesse no outro jogo estar inteiro para poder render. Sabe qual é a pergunta que mais o telespectador faz? Você sabe de cor e salteado. Agora está terminando o campeonato, já dá para falar. Sarrafiori. O Sarrafiori é um bom jogador, um excelente jogador. É um jovem que veio, quando chegou aqui no Internacional, veio de não jogar profissionalmente na sua equipe.
passou aqui 6 meses sem poder... nós subimos, ele veio para o profissional, a gente fez um trabalho com o Sarrafiore, e ao longo do tempo eu fui oportunizando o Sarrafiore. As pessoas falam que eu não colocava o Sarrafiore para jogar. Não, é diferente a colocação. O Sarrafiore jogou 30 jogos comigo, se eu não me engano, 10 como titular e mais 20 jogos entrando. O que talvez eu não consegui com o Sarrafiore dar uma sequência para ele, para que ele se firmasse como titular. Mas ele está nesse caminho, ele está nesse processo. Ele tem bola para isso? Ele é bom jogador, de grande qualidade técnica, Fazer uma de pergunta boa de definição, tem uma finalização, é um cara que chuta no gol, né? Mas, por exemplo, quando eu botei ele contra o Flamengo e nós perdemos o Flamengo, que eles puxaram um contra-ataque ali aos 45, eu fui criticado, né? Então tem essas coisas no futebol. Eu talvez não tenha conseguido dar sequência para ele, para que ele tivesse a oportunidade, porque eu preferi naquele momento jogadores como o D'Alessandro, Nico, Guerreiro. Em outros momentos a gente trocava todos, optava por jogadores mais de velocidade, mas o Sarrafiore eu acho que ele está nesse crescimento e, por exemplo, o ano que vem é um outro ano, já é mais um ano de experiência e ele tem tudo, tem qualidade, tem potencial para se tornar um grande jogador. Dele, onde ele rende mais? Sabe que nos treinamentos, a gente, para melhorar a parte de condição física dele, para acelerar esse processo de condicionamento físico, de intensidade dele, a gente usou ele em muitas funções ali, logo no início, quando ele chegou. E ele evoluiu muito, Rec, nesse aspecto físico. Muito, muito, muito. Hoje ele está num outro estágio em termos físicos, num estágio normal de atuação. Tanto que ele está forte, ele está consistente. Eu acho que talvez ele renda mais como um meia central. Um meia de centro, aquele meia armador. Jogar com a linha de 13 e ele na frente. Como a gente tinha um tripé bem estabelecido e às vezes eu fazia a variação para as duas linhas, eu tentava encaixar ele do lado do campo e fazer o movimento para dentro, no entre linhas, ali nas costas dos defensores do adversário, para que ele pudesse se sentir confortável, como eu fazia com o movimento do D'Alessandro, com o movimento do Nico. Ele conseguiu, com a capacidade dele física, técnica, aumentar esse leque de possibilidade de jogar no lado do campo, fazer essa função quando está jogando com tripé, mas talvez onde ele consiga produzir mais, e aí só a sequência que vai dizer, como um meia central, com aquele meia que fica no centro do campo, ao lado de um atacante e uma linha de 4 atrás dele. O que o Odair falou aí agora no posicionamento e na movimentação do jogador é muito o que o Jorge Jesus faz com o Everton Ribeiro e com a Arrascaeta, que eles começam do lado e vêm fazer o trabalho de meia por dentro. A única diferença é que o próprio Jesus já falou que o sistema dele não é posicional, né? O jogador ele se movimenta e aí há as compensações de cobertura no momento, por exemplo, o Arrascaeta se movimentou para fazer uma tabela. Perdeu a jogada, ele vai para o setor que ele está mais próximo para fazer essa compensação de marcação. E a gente tinha uma função de posicional mais definida. Entendeu? O jogador tinha uma liberdade. Esse cara da beirada nosso, ele tinha uma liberdade para ir para dentro, mas ele ia até uma parte do campo e depois fazia um movimento, entendeu? Então, são características, sistemas. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, não precisa me responder o nome de quem, eu só queria saber o seguinte, quando fez a programação da montagem do ano de 2019, tá? Tem algum jogador que tu chegou e disse para a direção, eu gostaria de ter tal jogador, e de repente, às vezes a direção não adianta eu querer pedir para trazer o Cavani, que a direção não tem. Tem algum jogador que tu pediu que seria importante para a tua montagem de equipe e a direção ou o clube não teve condições de trazer? Eu vou responder para uns 10, mais ou menos. Deve ter não, às vezes tu pede... Não vou pedir 10, mas eu vou te responder aqui como sempre vou responder no futebol. Como é que não tem um ditado que diz a Vegas fica em Vegas, não é isso? Como é que é o ditado? O que é feito em Vegas. Ah, sim. Fica em Vegas. O que acontece dentro do vestiário fica dentro do vestiário. Agora tem uma coisa que pode responder. Porque eu sou um profissional do futebol. Eu jamais gostaria que alguém viesse aqui dar uma entrevista e falasse, não, porque olha, o Odair, mas lá dentro, como é que é as coisas? Então, o profissional de futebol é diferente.
Quem está lá dentro, o Sigma está aqui e viveu isso, sabe que tem que existir uma... Porque assim, ó, há divergências dentro do processo. Por exemplo, até nessa escolha de jogadores. Lógico. Há divergências, tu quer um, busca outro, não sei o quê. Mas a partir do momento que se definiu pelo Sigma... Tem que abraçar. Aí nós temos que abraçar junto, porque senão não é lealdade de ninguém. E eu jamais, profissionalmente... Agora, é evidente que ele deve ter... Porque isso é do cotidiano vou abrir do vestiário publicamente ele deve ter situações pedido. internas de qualquer clube. Deve ter pedido, segundo a análise dele, é óbvio que pediu. Não, mas aí sempre esbarra na possibilidade, na conveniência, né? Uma coisa assim, trabalha uma coisa que eu tem. preciso deixar aqui bem claro publicamente, que é importante, é o seguinte. A direção, e eu fui demitido. Né? Daí me perguntaram quem é o vilão da demissão. Eu fui num programa agora nacional e me perguntaram quem é o vilão da demissão. Não, eu fico com a ligação da oportunidade. Eu fico com a ligação de quando me ligaram para me dar a oportunidade como treinador. E eu acho que assim, ó, tudo que dentro do que... Aquele momento que o Internacional estava vivendo, que era um momento difícil não só histórico, o seu pior momento histórico técnico, porque cair para uma segunda divisão é atingir o seu pior momento histórico técnico. E financeiro. Então, você não tem capacidade financeira para fazer grandes investimentos. Entendeu? E a direção, enquanto eu estive ali, a direção tentou e fez o esforço para que a gente pudesse conseguir as melhores situações para a gente agregar o grupo, qualidade, número, para a gente pudesse vencer todas as circunstâncias de competições que a gente tinha pela frente. Mas prometeram 2 reforços de qualidade no segundo semestre. E vieram Bruno Silva e Natanael. Convenhamos, né? Não conseguiram jogar. Então, ficou alguma coisa desconexa. Se precisava 2 reforços para crescer na tabela, onde o Internacional era 4º colocado, o Internacional recebe o Bruno Silva, porque tinha aquele jogo contra o Flamengo, e aí era até estratégico, e muita gente entendeu. Não vai ter o Edenilson, contrata alguém que possa dar uma compensada e tal. É que, na verdade, o Bruno veio, acho que um pouco depois, Rec, e uma situação que nós estávamos com problema com o Edenilson. Teve um jogo que eu me falha a memória, nós fomos para o jogo do Cruzeiro, em que Lindoso, Edenilson, Patrick, ninguém ficou sabendo disso. Os três, um dia antes, lá no CT do Atlético Mineiro, os 3 fizeram um teste num treinamento que eu fiz pronto para o jogo, acho que foi da semifinal contra o Cruzeiro. E não tinha o Nonato nisso aí também? Eu acho que o Nonato já estava fora ou alguma coisa, já estava com lesão. Eu me lembro que se os 3 ali, no apronto, falasse que tivesse sentido, nós não teríamos a volante para colocar. Então nós tivemos uma sequência ali com uma dificuldade. E o Bruno foi uma questão de... Porque ali naquele momento, Rec, é difícil de contratar. Não é... O Grêmio contratou o Christian. O mercado... O Grêmio contratou um jogador para jogar 2 partidas. O mercado não apresenta naquele momento do campeonato muitas possibilidades, entendeu? Então se visualizou a questão também de oportunidade. O Bruno tinha feito no Botafogo um campeonato muito bom, muito sólido, jogando em 2 funções. Então foi por isso também a escolha, entendeu? Não é fácil naquele momento você buscar alternativas e às vezes o clube faz contratações que eu achei que o Internacional tinha feito um negócio que ia dar muito certo. E o jogador não encaixou, não chegou a jogar o que eu esperava dele, porque eu vi ele jogar mais, que é o Zeca. Sim. Né? Eu disse, o Internacional fez um baita do negócio trocar o Sacha pelo Zeca. O Zeca foi para a Olimpíada comigo. Foi titular na lateral direita. O Zeca foi titular na lateral da Olimpíada e o Zeca foi muito, muito bem, fez uma grande Olimpíada. E em toda aquela situação, eu também tinha a convicção que o Zeca viesse para cá e pudesse... Mas às vezes o cara não consegue produzir o seu melhor. Eu até conversei com o Zeca e ele tentou, ele se dedicou, ele talvez não tenha encaixado nesse momento, mas talvez no ano que vem, ficando, consiga restabelecer e conseguir desenvolver o seu melhor futebol, entendeu? Às vezes não acontece num primeiro momento, né? Isso não é aqui no Internacional, não é com o Zeca, não é com... O próprio Everton Ribeiro no Flamengo, no primeiro ano, foi muito mal no Flamengo. Sim. Foi muito mal no Flamengo. Não, eu vou te dar um exemplo. A evolução do Cuesta no Internacional também. Vamos pegar um exemplo que está aqui agora, o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio no São Paulo, ele era um jogador da base, tinha surgido como uma grande... Estava na seleção e aí, em determinado momento, perdeu toda a moral dele. E foi pro Flamengo e olha o que está fazendo, está arrebentando no Flamengo, está jogando muito. Ele já jogava muito no São Paulo, mas talvez aquele momento, o time,
São várias circunstâncias que precisam para que o cara possa consiga render o seu melhor, entendeu? Uma das contratações internacional que me surpreendeu positivamente, porque eu tinha muito receio, foi do Guerreiro, do Paulo Guerreiro. Né? Ele porque é um não jogador. pela história dele, porque sabe que sempre foi um bom jogador, mas pela circunstância que ele estava passando. Porque foi uma aposta. Né? Antes de vocês Mas nós chegarem... tivemos a oportunidade de ele ficar 2 meses com a gente. Ele veio antes. Sim, eu me lembro. E aí ele ficou treinando. A gente conseguiu fazer um projeto para que ele pudesse melhorar fisicamente, gradativamente, para quando tivesse a liberação ele estar pronto e apto, entendeu? Imediata, mas o Rec, antes de vocês chegarem aqui, me perguntou o que eu achava do Guerreiro e do Fred. Isso não tem comparação. Porque o Guerreiro está sobrando fisicamente. Tem a mesma idade. O Guerreiro é um dos principais atacantes, centroavantes. Para mim, sempre foi antes de ele vir para o Internacional. Eu já tinha essa opinião. Agora eu tenho mais ainda. Para mim, ele é um dos grandes, se não o melhor centroavante sul-americano. E ele está focado. Eu sempre gostei dele também. E é um grande atleta. É o caso contrário do Fred. A impulsão que ele tem. Ontem cruzaram uma bola para o Fred, que ele tinha que antecipar do zagueiro chegar. Ele não conseguiu nem arrancar. Não, e o Zeca... o Guerreiro, tu bota uma bola lá em cima que não dá para chegar, ele sobe mais do que todo o zagueiro e cabeceia. Não, o Guerreiro ele alia, Rec, a parte de pivô, de centroavante, de saber ter o confronto com o zagueiro e técnica, e jogo, e lance, e finalização. O Guerreiro E ele foi imprescindível para ti, né? Sim. Senão não chegaríamos onde nós chegamos. É um grande jogador, foi uma grande contratação. E o Zeca é um grande jogador, Rec. Talvez nesse momento não conseguiu ainda, teve algumas lesões, não conseguiu ter uma sequência, mas eu tenho certeza que se ele ficar no Inter, ele tem totais condições de se firmar como titular e fazer grande campeonato. E se não for aqui, eu tenho certeza que em outro clube ele vai jogar, porque ele tem muita qualidade, ele tem personalidade. Tu acha que ele rende mais na direita do que na esquerda? Ele fez a Olimpíada comigo na direita. Ele teve um momento do Santos na esquerda. Tá? Mas quando a gente visualizou a vinda dele para cá, e eu conversei com ele a respeito disso, Zeca, agora o Iago era o titular da equipe, agora você vai vir para a direita. Talvez lá futuramente se abra a possibilidade da esquerda. Só que tem que visualizar duas coisas. O Zeca no Santos, ele jogava na esquerda porque ele fazia um movimento de fora para dentro para ser um jogador de passe curto, de tabela curta com quem? Com o Neymar, com o Ganso, com esses caras que triangulavam curto. O Zeca nunca foi um lateral esquerdo de profundidade. Que nem o Iago. Que nem o Iago era. Que fez muita falta o Iago. E nós aqui tínhamos Iago. Uma característica já implementada dentro da ideia de jogo, que os laterais precisavam dar muita profundidade. Entendeu? Talvez num outro momento, ou com outro treinador, ou numa outra situação, se conseguisse criar dentro do modelo do jogo esse movimento, entendeu? O modelo ali com o Iago estava muito bem encaixado. Até o Patrick decaiu com a saída do Iago. E aí foi convicção do Odair, né? Porque muita gente preferia o Wendel e tal. Não. Eu me lembro de comentar vários jogos, mas quem não enxerga o Iago é porque não quer enxergar. Exatamente. O cara estava sempre na frente. Encaixar, mas aí entra o problema que é do treinador, né? O encaixe da equipe, né? O Iago encaixava muito melhor, facilitava o jogo pro Patrick. Claro. Revezava a entrada. Desenredava o jogo. Exatamente. O que acontecia? Nós, no nosso modelo de jogo, o Iago era o cara, porque o Iago ele fazia 60 acelerações por jogo de longa distância e tinha capacidade de retorno muito rápida. Então nós dávamos profundidade com o Iago para fazer o cara da beirada fazer um movimento para dentro, para ficar jogando entre linhas ali. E o Iago, por quê? Porque o Iago, a bola ia lá na profundidade. E se nós perdêssemos numa tabela, o Iago tinha a capacidade de fazer um retorno muito rápido aqui e fazer a cobertura. O Wendel é bom jogador, mas é outra característica. O Wendel tem uma característica mais de posicionamento, fecha mais a linha de 4, é mais de passe, joga mais de passe. Não é de profundidade. Não é tanto de profundidade. Então a gente teve que, nesse período, também fazer esse ajuste para tentar esse encaixe. E é assim que é o futebol. Uma vez lá no Grêmio, o Grêmio, naquele time do Tite, né? Eu conversando com o Zinho e perguntei para ele sobre o Rubens Cardoso, que era muito criticado. Aí esse professor, não tem coisa melhor que ter um jogador que nem o Rubens Cardoso, porque ele é sempre uma opção para o meio de campo, ele sempre dá profundidade para a equipe, e às vezes eu estou espremido numa jogada, eu já sei que ele está passando. Sim. Então facilita para toda a mecânica da equipe, e o Iago fazia muito bem isso. Daí, deixa eu te fazer uma pergunta que me preocupa, né? O Internacional classificou para pré-Libertadores. Quer dizer, logo ali nós já temos o Campeonato Gaúcho. 5 de fevereiro já tem 5 de fevereiro pré-Libertadores. 4, 5 e 6. Está trocando o treinador.
Tem essa questão do Rodrigo Caetano que não sabe se continua ou não. Vice-presidente de futebol não vai ser trocado também, não é mais o Melo. Quer dizer, muda o ambiente do... Guerreiro tem uma indefinição, D'Alessandro tem indefinição. Dá tempo de enfrentar uma pré-Libertadores? Dá tempo. Não, eu acho que dá tempo, sim. Tu que conhece o que tem lá dentro? Quer ver uma dificuldade que a gente teve e que o Corinthians vai ter agora é a Florida Cup. Ali sim atrapalha muito o processo de montagem de pré-temporada. Por quê? Porque me parece que tem jogo dia 15 de janeiro na Florida Cup. Aí o cara se apresenta 7 de janeiro, 2 dias de exame médico, e dia 15 tem que fazer um jogo, dia 20 começa com o Paulista. Então, se acontecesse, não é o ideal, doutor. Não é o ideal fazer uma partida tão decisiva dia 5 de fevereiro. Não é. Mas se tiver apresentação... Não impossibilita nada. Mas não é aquela situação assim que eu acho que o Corinthians, por exemplo, o São Paulo teve. Eu conversei com o Jardine, por exemplo. O Jardine foi à Florida Cup e teve muita dificuldade, porque tu não consegue fazer... O Internacional começou o seu descenso com a Florida Cup. Tu não consegue fazer a pré-temporada, entendeu? Dificulta muito. Então... Mas isso que tu falou é correto. Segunda-feira tem que ter o vice-presidente de futebol e tem que estar definido o gerente. E férias só para os jogadores. Né? Férias só para os jogadores. E aí o Inter está na mão do Guerreiro. Porque o que se diz é o seguinte, se for para pagar a multa, o Boca vem aqui e paga a multa. Já estão dizendo lá que vão fazer até um acordo dos 3 candidatos, pelo jeito, que é um tema comum aos 3. Os 3 querem. E tem E ele vai como bandeira da eleição. E um dos candidatos lá, que é o Felipão, o Felipe Melo e o Paulo Guerreiro. É o time para da cabeça para baixo. Vou dar todo sucesso do mundo. Eu vou terminar com um recado de um gremista para ti. Sou gremista doente, mas admiro esse cara. Tirou leite de pedra. E as provas estão aí. Sucesso é o teu futuro. Parabéns pelo grande trabalho, Rodrigo Castro. Foram centenas de recados. Rodrigo Castro, um grande abraço e obrigado. Reduzir isso aí que fica mais abrangente. Obrigado. O Odair saiu de cabeça em pé, né? Isso é uma coisa muito importante também para treinador. Sucesso também, Ador. E até acho que a males que vem para bem. Vai dar mais tempo de negociar bem com a China, com o leste europeu, Emirados Árabes. Vai vir com a mala cheia. Vai, claro. Eu acho que com o trabalho que ele fez aí, ele tem um futuro promissor pela frente. Pode ficar tranquilo. E além disso, por essa conduta, né? Da maneira com que ele fala e se posiciona em relação ao Feliz Natal, Daí. Feliz Natal, doutor. Obrigado. Feliz Natal, Dalberto. Até.